Por que a gente está trazendo essa discussão aqui para vocês, tá, pessoal? Nós iniciamos a nossa live com essa temática, né? Falando do IBS e do ICMS, dessa prática para a transição. As pessoas estão associando muito que um deixa de existir, o outro vai ser cobrado. Isso é a transição. Não, não é, pessoal. Nós vamos ter um período de convivência desses dois tributos. Nós temos influências de um tributo no outro. Nós temos controles do ponto de vista contábil e também visões do ponto de vista da administração tributária que se aplicam hoje ao ICMS, que se aplicarão também ao IBS. Então, a lógica, professor, que eu tenho batido na tecla de forma recorrente, reiterada com todos os alunos. Se você tem uma boa base de ICMS, você consegue entender bem o IBS. Se você tem deficiências no ICMS, essas deficiências vão ser espelhadas para o IBS. Com certeza. Então, a gente tem batido muito na tecla, né? Não só aqui nesse momento, mas eu vejo você nas suas aulas, eu também nas minhas, nas reuniões que nós participamos, exatamente disso. Que os profissionais eles vão precisar continuar convivendo com o ICMS durante muito tempo. Estudar o ICMS é algo essencial que todos precisam fazer para poder atuar com segurança, para poder atuar com lucratividade na área fiscal, atuar como um bom tributarista. Muitos dos reflexos dos tributos vão ser evidenciados na contabilidade, então quanto mais eu tiver uma percepção nítida dessa relação, que boa parte já se relaciona hoje e terá uma relação ainda mais forte quando a gente pensar do prisma das fiscalizações para caracterizar as omissões de receitas aqui no âmbito de IBS e CBS, nós vamos ter cada vez mais a possibilidade de atuar com segurança enquanto tributaristas. Aí, professor, eu queria trazer aqui algumas perguntinhas que foram enviadas no chat. Começar aqui pela do João Batista, que diz o seguinte: boa noite. Empresas varejistas, faz-se necessário atenção a um controle de estoque mais apurado na transição? Há, porventura, um risco de cobrança de um ICMS à parte sobre o valor do inventário em 2025? Claro que tem. Sempre há esse risco. Por quê? Porque, como a gente acabou de falar, a fiscalização, todos os créditos possíveis de ICMS passarão por uma homologação. Pode até ser que seja tácita, né? Mas essa homologação pressupõe uma auditoria. E uma das auditorias é da movimentação específica de mercadorias que vão envolver os estoques. Então, tem sim. Ajustar os estoques é necessário não apenas para varejistas, atacadistas, em qualquer situação. O ajuste de estoques é uma das atividades mais importantes envolvendo aí a tributação, especialmente do ICMS. Que é uma prática já recorrente, né, professor? Sim. Todos os anos a pessoa tem que informar seu inventário, todos os anos você tem que ter os seus estoques batendo, estoques fiscais, que muitas vezes, né, eu sei que o pessoal não se assusta, estou falando aqui na frente do auditor fiscal, mas ele está aqui como professor, viu? Mas, tranquilo, pessoal, tamo junto. A gente sabe que na prática, né, o estoque gerencial, que é o estoque controlado pelo sistema da empresa, muitas vezes não bate com o estoque físico, que muitas vezes não bate com o estoque fiscal, que é aquele que estão nas obrigações acessórias. Então, essas diferenças hoje, elas já representam a possibilidade de passivos tributários em matéria de ICMS, na hora de uma fiscalização, quando tem hoje essa análise quantitativa de estoques, quando há análise ali dos inventários fiscais, se não bater, der omissão de entrada e omissão de saída, você está sujeito à autuação fiscal. Exato, exatamente. Professor, nós temos uma outra pergunta aqui do Carlos Alberto, perguntando o seguinte: as empresas em 31 de dezembro de 2025 vão ter que excluir dos seus estoques os impostos? Aqui é uma pergunta bem polêmica, né, professor? Ele está perguntando em 2025 em relação agora, a tradição se vão ter que excluir? Não. É o seguinte, vamos lá. É o que a gente falou aqui na transição. Como funciona hoje, por exemplo? Crédito escriturado, ele não prescreve. A princípio, ele não prescreve. Então, o crédito escriturado, ele se mantém. Ele pode vir a ser questionado em uma fiscalização. Isso é sempre possível, porque ele depende de homologação. Ou é tacitamente homologado a partir de 5 anos. Maravilha. Porém, o grande problema é esse crédito ficar até 2032. Porque aí a regra da reforma tributária, ela mudou para o aproveitamento desse crédito até 2032, perfeito? Então, aí não é só porque está escriturado. É obrigatório que esteja escriturado. Mas aí a regra muda, porque não é ad eterno, né? Como seria hoje,
caso esteja devidamente escriturado. Certo? Mas a questão de ele ter que ser homologado dentro do prazo dos 5 anos, ela existe até 2032. A partir de 2032, ela muda. Mas você não perde, não. Né? Agora, é óbvio que se você passou dos 5 anos, você... Porque hoje, na verdade, quando a gente fala dos créditos ICMS, por exemplo, o crédito está no documento. Sim. Mas aí ele tem o prazo de 5 anos. Só que não tem mais prazo de 5 anos a partir do momento que você escritura. Então, estar escriturado é um pré-requisito. Só que a partir de 2032 não tem mais a garantia de que só porque está escriturado vai ser eterno. Entendeu? Essa foi a mudança. Né? Essa outra pergunta aqui, professor, ela do João novamente, ele pergunta o seguinte: ainda não vi nada confirmando a criação do comitê gestor oficial. Com isso, não há riscos de uma necessidade de adiar a reforma? Eu vou até, antes de passar para você, professor, fazer aqui um... Eu estava agora na Cefaz e a gente perguntou isso também, né? Sim. Porque nós estamos vivendo esse imbróglio aí, desse pré-comitê gestor, que tem os representantes dos estados, mas não tem dos municípios, mas nem se cogita essa possibilidade de adiação daquilo que está previsto na emenda constitucional. É isso aí. O que a gente está vendo é uma preocupação, sim, acelerar o trâmite, né? Uma vez que o PL 108 precisa ser aprovado para que o comitê gestor, na sua versão definitiva, possa produzir efeitos, mas a Lei Complementar 214, que cria aquela versão transitória até 31 de dezembro, está válida. E, ao que me parece, professor, não sei se você tem informação a respeito disso, parece que o conflito entre FNP e CNM está se dirimindo, né? Isso. Ainda tem um probleminha aí com os municípios. Com os municípios realmente tem esse problema, especialmente na indicação, né, da representação e tal. Mas realmente, inclusive eu estou num seminário, num curso, na verdade, da reforma tributária também, dada na Secretaria da Economia, né? Essa semana a gente estava lá a semana toda, ainda vai até o mês que vem, aqui em Goiás. E, inclusive, já temos os colegas nossos aqui que estão representando, que fazem parte do comitê gestor, as equipes técnicas que vão estar nos grupos de suporte, né, que a gente participou lá e tal, já está tudo definido. Então, tirando essa questão dos municípios de representação, mas o que você falou é certo, não vai interferir e já está se entrando num consenso. A regulamentação, tudo indica que já sai agora no mês seguinte, né, agora, final desse mês para o mês de dezembro já vai estar saindo também. Então está tudo caminhando, não há nada que... O sistema inteligente já está sendo testado, já está sendo validado, entendeu? Já está funcionando também com várias empresas, né? Sim, então, no piloto, né? Até compartilhei no meu Instagram, na sexta-feira, salvo engano, uma notícia, né, que o pessoal da Receita Federal divulgou que a entrada em vigor de alguns novos modelos de documentos fiscais poderá ser escalonado em 26. De novos, né? Não dos atuais, não daquilo que já está existente. E hoje, quando eu mencionei isso lá na Cefaz, a pessoa responsável falou logo assim, ó. Isso deu até confusão, porque a Receita Federal não pode falar isso, né? Sozinha, porque isso envolve o IBS, porque isso envolve coisas que dizem respeito à competência administrativa, que é do comitê gestor, né? Então, não há nenhuma expectativa. O que existe, pessoal, e aqui a gente precisa trazer tudo para vocês, né? O que existe, pelo menos foi o sentimento que eu tive, não sei se existe algo de concreto, se o professor está sabendo de algo, o que existe é sim um interesse em flexibilizar uma visão mais punitiva em 26, né? Para que não exista essa visão punitiva em 26, né? Na verdade, foi criado um guia de orientações, inclusive nesse guia de orientações do Concefaz, agora é dia 6/11, semana passada agora, foi criado dia 6/11, um guia de orientação, e nessa guia de orientação às secretarias da Fazenda, se orientou isso aí. Aí consta os prazos das notas técnicas, né? Inclusive as várias notas técnicas, a inserção lá do campo do BS-CBS, da validação e tal, aquela coisa toda, mas realmente pedindo para que se tenha um cunho mais orientativo durante esse período de 2026.